Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nossa convidada, nossa entrevistada desta edição é Viviane Aguiar, jornalista, mestra e doutoranda no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pesquisadora. Viviane Aguiar participa desta edição para tratar de um tema até aqui inédito em Campo das Artes, que é a culinária, sobretudo a culinária caipira. Viviane, é um prazer recebê-la em Campo das Artes. O prazer é todo meu, Jorge, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter me chamado para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto tão caro para mim. Por que ele é tão caro para você? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho de como que eu me envolvi com esse assunto, né? Como você falou, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos na Editora Abril e trabalhei sempre em guias de turismo. Então, trabalhei no Guia Quatro Rodas, depois fui trabalhar nas edições regionais da Veja Comer e Beber. E com esse trabalho eu sempre visitei muitas regiões diferentes do Brasil, visitei muitos lugares do Brasil, sempre tentando achar comidas típicas, indo em restaurantes e tudo mais. E sempre me interessou essa temática, né, da alimentação, da cultura, da comida típica mesmo, e tentar entender como que aqueles pratos são selecionados para serem típicos de um lugar. Por que aquelas pessoas me davam... por que eu entrevistava aquelas pessoas para saber quais eram os pratos típicos? Como que aqueles pratos chegaram a ser típicos e foram eleitos mesmo, né, para representar aquela região, aquela cidade, enfim. E eu tinha um questionamento muito grande, porque, por mais que eu visitasse muitos lugares em todo o Brasil, eu sempre encontrava culinárias típicas de várias regiões. Então, você sempre tem um restaurante que é de cozinha baiana, um restaurante que é de cozinha mineira, um restaurante que é de cozinha amazônica, até hoje, né, que tem bem mais, e um restaurante de cozinha paulista, ou de cozinha caipira. Geralmente, esses de cozinha caipira, eles sempre são retratados como os restaurantes de cozinha mineira. E eu sou de São Paulo, minha família é do interior, né? Eu sou de Sorocaba. Tive uma relação muito grande com as minhas avós, meus avós, que eram de Tietê, bem interiorzão mesmo, né? Caipiras em muitos sentidos, apesar de nunca dizerem que eram caipiras e de nunca aceitarem eu falar uma coisa dessas, né? Tietê tem uma festa, eu acho que de natureza religiosa, do com divino, os barcos, né? No Rio, uma das coisas mais Douro. lindas que eu já vi na vida. Sim. É uma região assim, de uma cultura caipira, uma cultura tradicional, enfim, muito forte, né? E o Cornélio Pires era de Tietê e, desde pequena, eu ouvia, né, minha avó já faleceu, mas ela falando que eles eram primos do Cornélio Pires, né? Minha avó era Pires, enfim. Então, eu sempre cresci com esse interesse, de um lado, em entender melhor essa cultura caipira, que é uma cultura que diz respeito à minha história, né? E, ao mesmo tempo, quando eu comecei a viajar e trabalhar com comida, com restaurantes, com gastronomia, enfim, me surgiu esse questionamento de por que não existem restaurantes de cozinha paulista, né? E por que a gente não tem uma ideia tão fixa e tão difundida do que seria a cozinha paulista? Essa sua observação, ela se deu há um tempo atrás, foi isso, né? Foi isso. Mais ou menos quando? Foi ao longo, sei lá, dos últimos 10 anos. Sim. Enquanto eu estava ainda lá trabalhando com os guias de turismo e tudo, né?
Aí eu resolvi voltar a estudar, queria já fazer o mestrado há algum tempo, e fui fazer em 2016, né, que eu comecei a fazer o mestrado, e aí resolvi juntar esses dois questionamentos, ou esses dois interesses que eu tinha, de estudar a cozinha típica, de um lado, e como se formaram essas ideias, né, de cozinhas típicas no Brasil, e, ao mesmo tempo, relacionar isso à cozinha de São Paulo, à cozinha tradicional de São Paulo, a entender o que é a cozinha caipira e por que a cozinha de São Paulo não é tão reforçada no imaginário coletivo que a gente tem nacional. Reconhecida mesmo. Reconhecida mesmo como a cozinha mineira ou a cozinha baiana, né? Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei nesse assunto. Por isso que eu falo que é um assunto caro para mim, porque tem a ver muito com a minha própria história mesmo, né? Viviane Aguiar, convidada desta edição de Campo das Artes. E como você construiu o seu trabalho acadêmico em torno dessas indagações, dessas observações que você acabou de relatar? Tá. Bom, aí eu comecei a buscar livros de receita, cadernos de receita, documentos mesmo, que pudessem me dar algum indício de como que surgiu a cozinha paulista, ou uma ideia sobre a cozinha paulista, né? Porque todo o meu trabalho ele vai se desenvolver não na formação da cozinha caipira ou da cozinha paulista em si, mas na formação de uma ideia sobre essa cozinha, né? Eu até vi que vocês, em outro programa, vocês falam sobre a criação de uma mitologia a respeito do caipira, né? Uhum. E é mais ou menos isso que eu tentei fazer. Eu não chamo de mitologia, mas eu chamo de criação de um imaginário sobre a cozinha caipira, e que foi muito ligada com a cozinha paulista até certo ponto, né? Depois se desvinculou dela, mas depois se uniu de novo. Eu já posso explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. Então, é entender como que se formou esse imaginário, esse possível imaginário em cima dessa cozinha, né? Dessa cozinha paulista. E eu fui procurar, então, quem que foi a primeira pessoa que tentou definir a cozinha paulista, né? Sim. Foi assim que eu cheguei num livro que foi publicado lá em 63, chamado A Cozinha Tradicional Paulista, que foi publicado por uma folclorista chamada Jamile Japur. Perfeito. E aí, esse livro me interessou em amplos aspectos. Primeiro, eu queria entender como que ela definiu aquela cozinha tradicional paulista, né? Mas, mais do que isso, me chamou muito a atenção o fato dela ser uma folclorista. Até então, eu só tinha na minha ideia que folclorista era o Câmara Cascudo. Eu nunca tinha pensado em outros folcloristas, né? A gente não tem assim, quem são os folcloristas, ou quem que era, ou o que é ser folclorista, né? E aí, quando eu fui pesquisar melhor quem era a Jamile, quem eram os folcloristas, eu acabei chegando num universo, né, um outro universo de pesquisa muito interessante, que é o do movimento folclórico brasileiro, que se desenvolveu na metade, né, principalmente na metade do século XX, que envolveu uma rede nacional de pesquisadores de folclore e de cultura popular, que tinham uma ideia muito forte sobre registro de manifestações culturais, né, e do que eles chamavam, principalmente, que hoje a gente chama de manifestações imateriais, que são as manifestações não palpáveis, né? Hoje em dia, acho que existe um consenso de que, pelo menos no meio acadêmico, de que essa conceituação imaterial ela é bastante problemática, né? Porque o nosso mundo como um todo ele é material, né? Então, por que fazer essa diferenciação do que é imaterial e do que é material? Mas isso é um outro assunto. E os folcloristas tinham essa ideia de cultura como cultura material e cultura espiritual. Era assim que eles chamavam, né? Na cultura material e não na espiritual, se localizava o interesse pela culinária e pelos hábitos alimentares. Então, a gente tem, no meio do século XX, a publicação de alguns livros sobre cozinhas regionais brasileiras. Então, a gente tem, em 55, a publicação de um livro de cozinha baiana, da Hildegardes Viana. Um pouco depois vem a Jamile, publica Cozinha Tradicional Paulista. Um pouco depois vem o Bariani Hortêncio, em Goiás, e publica Cozinha Goiana.
Tudo isso começou a me chamar muito a atenção. Por que naquele período, e por que essas pessoas tinham interesse em falar sobre cozinha típica, em cozinhas regionais, né? Uhum. Como que surgiu essa ideia deles, né, sobre esse interesse deles, né, em publicar livros sobre isso? E também nessa mesma época a gente tem o Câmara Cascudo, que publica o clássico História da Alimentação no Brasil entre 67 e 68. Então a gente tem 2 décadas de uma conversa sobre culinária regional e culinária brasileira que eu não tinha encontrado ainda nenhum estudo sobre isso. Então o meu estudo partiu do livro da Jamile, chegou nos folcloristas, chegou em outras definições de cozinhas regionais no Brasil, né? Cozinha baiana, cozinha goiana, enfim, e chegou nos princípios desse movimento folclórico no Brasil, né? Que vem lá já de fins do século XIX, todo o estabelecimento da literatura e da arte caboclista no início do século XX, que aí tem a ver com Cornélio Pires, com Amadeu Amaral, e que são até descendentes, digamos assim, do que eu acho que seja um dos primeiros a tratar da cultura caipira, né, nas artes e tal, que é o Almeida Júnior, né? Esse movimento de fim do século XIX, início do século XX, ele também é um movimento que se relaciona ao folclore. Os estudos de folclore estavam chegando ao Brasil, né? Eles já na Europa já estavam consolidados, já existia uma rede, tinha uma sociedade de folcloristas, por exemplo, né, no Reino Unido. Então, no fim do século XIX, esses estudos começam a chegar no Brasil por meio do Silvio Romero. E no começo do século XX, eles já estão assim, ser folclorista e pensar no folclore já é algo não totalmente comum, mas já é algo que as pessoas pensam. Então, a gente vê, por exemplo, o Amadeu Amaral, né, que era primo do Cornélio Pires, e o próprio Cornélio Pires sendo chamados de folcloristas, né, porque eles estavam interessados no folclore. E o que é o folclore nesse momento? É a cultura do povo, e um povo entendido como aquilo que não é a elite intelectual, né? Então, tudo que não é elite é povo nesse momento, né? Uhum. Mas, assim, de maneira muito geral, só para eu ficar na sua pergunta, o meu projeto é centrado na Jamile, no livro Cozinha Tradicional Paulista, mas eu fui muito atrás, né, para entender os folcloristas, e também acabei vindo mais quase, né, para os dias de hoje, anos 70 já, para entender como que essa ideia foi se reverberando no imaginário em outros livros de receitas que foram lançados depois do dela, né? Muito bom. O título da sua tese qual é? A de mestrado. Permaneceu também no doutorado? Não. O doutorado já é uma outra história. Tá. Mas o título tem a ver, né? Da sua tese de mestrado? A minha dissertação é Cozinha Tradicional Paulista, um livro de receitas. Cozinha Tradicional. Eu estou anotando aqui, viu, pessoal? Porque eu quero mencionar mais adiante. Cozinha Tradicional. Cozinha Tradicional Paulista. Um livro de receitas. O folclore e a invenção de uma culinária esquecida. Muito bom. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? Que também faz mal. Mas que comilão! Não, não, não. Comer, 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 comer. É o melhor para poder. Viviane Aguiar, jornalista, mestra e doutoranda em História no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pesquisadora. Nosso assunto de hoje, culinária e, em particular, a culinária caipira. Aproveitando essa expressão, Viviane, eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de transformar em indagações. Por exemplo, caipira
é um termo que se presta a, sei lá, culinária, a diversas características históricas e culturais retidas em São Paulo, ou serve para outras regiões do país? Por exemplo, a gente pode falar numa cultura caipira gaúcha ou numa cultura caipira de determinados estados do Nordeste? Então, acho que depende da maneira como você significa esse termo caipira, né? Acho que, a priori, o caipira era tudo que era do campo ou de um lugar mais atrasado, né, do que o seu próprio. A gente tem referências ainda no século XIX, o Saint-Hilaire, que foi um viajante, né, que passou por várias partes do Brasil, em que ele falava que existia um preconceito dos moradores da cidade de São Paulo, que era uma vila rural na época, né, mas que já existia um preconceito dessa população com o habitante dos sítios, da zona mais rural mesmo, e que esse preconceito era demonstrado pelo uso da palavra caipira. Então, acredito que essa palavra caipira, ela é muito associada à região, não só de São Paulo, mas uma região muito mais ampla, né, que a gente fala historicamente foi percorrida pelas bandeiras, né, e que abrangeu assim uma região que hoje, se a gente pensar nos estados, é uma região muito grande, né? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, o sul do Brasil também, né? Até Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, é uma região, um conglomerado muito grande, né? Em que essa cultura do sertanejo, do caipira, do homem que vive no campo, é muito similar, né? Então, assim, acho que com diferentes nomes a gente encontra essa mesma representação em diversos lugares do país, né? Então, você tem o caipira, você tem o capial, você tem o matuto. São nomes que querem dizer a mesma coisa, é o homem do campo, né? E que vão mudando conforme o lugar. Mas, em São Paulo, a palavra caipira, ela ficou revestida de uma carga extremamente negativa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê o Saint-Hilaire contando, né, registrando que os habitantes da cidade de São Paulo, que era uma vila na época, rural e tudo mais, chamando os outros de caipira, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem registros de quando a Academia de Direito veio ser instalada, né, quando surgiu a discussão de onde que seria instalada a Academia de Direito, né, uma discussão que partiu do Rio de Janeiro. Então, onde que vai ser instalada a Academia de Direito? Em São Paulo ou em Olinda, né, em Pernambuco e tal? Tinha essa discussão. Um dos fatores que eram considerados negativos para se instalar a Academia de Direito aqui em São Paulo eram os costumes caipiras da população da cidade de São Paulo. Era a maneira de falar caipira. Então, assim, para os outros, fora de São Paulo inteiro era caipira. E todo mundo que morava aqui era caipira. Para quem morava na cidade de São Paulo, todo mundo que não era da cidade era caipira. E assim por diante. Então, assim, o caipira, desde que essa palavra começou a ser usada, dificilmente ela era usada para tratar de eu ou nós. Era mais tratada para falar deles, os outros, né? Os outros que são mais atrasados, que estão fora da cultura ou da civilização, né? Então, acho que a palavra caipira, em São Paulo, ela sempre esteve, ou pelo menos aí desde que a gente começa a ter registros do uso dela, ela sempre esteve ligada a um preconceito mesmo, né? Em outras regiões do país, ela não teve essa carga negativa? Não sei se teve essa carga. Acredito que essa dicotomia entre campo e cidade, ela existiu em todos os lugares. Ela não é uma coisa que aconteceu só no Brasil, né? A gente tem vários estudos, né, em outros lugares. A gente tem a obra
clássica do Raymond Williams, né, no Reino Unido, falando, né, sobre essa diferença do campo e da cidade que começa a se construir depois da Revolução Industrial, né, e quando as cidades começam a se diferenciar muito pela urbanização, pela industrialização do campo, né, que fica rural, agrícola, enfim, ligado a costumes mais arcaicos, digamos, né. Então, acho que essa separação entre o campo e a cidade, o campo ligado com uma coisa tradicional, antiga, e a cidade ligada com a ideia de modernidade, industrialização, urbanidade, essas ideias elas vão sendo consolidadas não só em São Paulo, aliás, elas vêm também de outros lugares, né? Então, assim, eu não sei te dizer como que foi esse preconceito em outros lugares do Brasil, mas eu acredito que isso é uma coisa generalizada, mas que em São Paulo assumiu assim uma faceta até, né? muito forte, sabe? Porque o caipira simbolizava mesmo o passado, e a identidade de São Paulo, já desde o momento em que ela começou a ser construída, ela foi construída totalmente estruturada na figura do bandeirante, que, apesar de ser um personagem do passado, representava o futuro, representava o marchar para frente, o andar para frente, o desbravar terras desconhecidas, o não ter medo, né, de ser um desbravador, um conquistador, né? Uhum. Então, a identidade de São Paulo, ao meu ver, ela sempre foi construída, projetada para um futuro, para o moderno, para o industrial, né, no começo do século XX e tudo mais, muito mais do que para o passado. E o caipira era a representação do passado. Né? Viviane, uma observação? Sei que não sou nenhum gênio, não esqueço de onde venho. Uma coisa que eu tenho é orgulho em ser caipira. Aí talvez a felicidade, né, Cacá, de termos tomado a iniciativa de criar e desenvolver, apresentar Campo das Artes, porque hoje, inclusive do ponto de vista da utilização dos recursos da inteligência artificial, tecnológicos e tudo, cada vez mais os ambientes afastados estão dando um banho exatamente como disse a professora Ana Carla Bliacheriene, dando um banho aqui na Avenida Paulista, por exemplo, né? Então, esse é um fenômeno que a gente, felizmente, está podendo constatar para e passo, né? Uhum. E a outra coisa que eu gostaria de mencionar é que você citou Saint-Hilaire e já havia citado Almeida Júnior. O interessante é que há uma proximidade no tempo histórico ali dessa peregrinação de Saint-Hilaire, Almeida Júnior fazendo o seu trabalho no inicíssimo desculpe o termo, bem no início do século XX, mas já com uma reverência, quer dizer, ao mesmo tempo que tem a demonstração da dificuldade do caipira, com as suas características indumentárias, etc., aquela menção do Monteiro Lobato, por exemplo, de como era esse caipira, mas, no entanto, o Almeida Júnior ele já tem mostra uma face amorosa do caipira, né? Sim, é muito interessante você ter falado isso. O Saint-Hilaire fez essas observações no início do século XIX, né? E o Almeida Júnior vai trabalhar em cima do caipira no fim do século XIX, né? E eu acho assim, isso era uma coisa que me intrigava também. Por que eles tinham interesse na cultura caipira, né? O Almeida Júnior começou com esse interesse na cultura caipira, né? Sendo que existisse preconceito tão forte com o caipira, né? E aí eu chego à conclusão de que já no fim do século XIX, esse interesse em criar uma identidade
para as regiões brasileiras, ele começa a se tornar muito forte, né? É com a República que o país é dividido nos estados federativos, né? Nas unidades político-administrativas, e também é a partir da República que se começa a pensar em identidades regionais que são muito vinculadas aos estados. Não exatamente a regiões que são formadas historicamente e tudo mais. Então, cada estado começa a disputar mesmo, né, identidades entre si. Isso é um ponto. São Paulo, nesse momento, produz café, está muito bem, né, no cenário político-econômico do Brasil, né, a política do café com leite é que vai predominar em toda a Primeira República. Está aquecendo os motores para a industrialização, Está né? aquecendo os motores para a industrialização, está num momento muito positivo e num momento de progresso, né? Progresso é uma palavra muito mencionada nesse momento, né? E acredito que nesse momento de formação de uma identidade paulista, duas figuras surgem para você criar essa ideia do que seria o paulista. Uma delas é o bandeirante, né? Como eu já falei, que vem sendo já exaltado, não a partir desse momento, já é uma coisa bem anterior, inclusive quando não ainda era usada a palavra bandeirante, né? Antes disso, se usava a palavra paulista para designar o bandeirante, né? Então, os paulistas eram os bandeirantes, né? Então, aí a gente chega ali na República, surge o bandeirante, vai surgindo cada vez mais como uma figura representativa dessa identidade paulista, de desbravamento e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem uma tentativa de retorno às tradições, no sentido de que a modernidade que começa a chegar e começa a se espalhar e começa a se impor, o progresso que é visto na cidade, ao mesmo tempo que ele tem essa faceta de modernidade, de para frente, de futuro, ele tem a faceta de que, com o avanço da modernidade, da urbanização e das cidades, o ambiente rural e tudo que é ligado ao ambiente rural, as tradições e tudo mais, estariam sendo esquecidas, ou seriam eliminadas dali a um tempo. Isso gera uma onda nostálgica, digamos assim, que faz com que muitos intelectuais nesse período, inclusive folcloristas, inclusive pessoas que começam a se interessar pelos estudos de folclore, essas pessoas começam a se interessar pelas figuras representativas desse passado que parece se desintegrar, né? Ou que parece começar a se desintegrar nesse período, né? Pelo menos nessa ideia que se queria fazer de São Paulo, né? Porque a gente sabe que, na realidade, a vida rural ainda era muito presente na cidade de São Paulo, né? São Paulo ainda era uma economia agrária, baseada no café. A cidade ainda tinha feições rurais, não era uma cidade totalmente moderna e francesa, como o centro da cidade mostrava, né? Como o centro da cidade já era. E aí, dessa onda de retorno ao passado e de pensar em quem que representaria esse passado é que surge o interesse no caipira. O Almeida Júnior, acredito eu, foi um dos primeiros, mas não foi o único. Nesse período começam a surgir pontualmente, por exemplo, peças de teatro que começam a colocar o caipira como protagonista. Sim. Como que era retratado esse caipira, né? Essa é a questão, né? O Almeida Júnior, ele tem uma visão que até hoje é considerada como uma espécie de afetividade no retrato que ele fazia do caipira, né? Ele não parecia tratar o caipira de uma maneira pejorativa ou querendo tratar o caipira como um tipo a ser estudado, ou que também era algo muito em voga nessa época, né? Nessa época a gente começa a ter o desenvolvimento das ciências sociais, o desenvolvimento da antropologia, da etnografia, que selecionava tipos para serem estudados, tipos sociais, né? Tipos culturais, né? nos diferentes países. E o Almeida Júnior não trata dessa maneira os caipiras, ele trata os caipiras em movimento, né? A gente tem o artigo do Jorge Colli, né, sobre a violência nas obras sobre caipira do Almeida Júnior, que eu acho incrível, porque é isso, né? Ele trata os caipiras, a cena caipira, né? Não é só o caipira em si. Então ele começa uma relação ali que parece ser de afetividade com o caipira e coloca o caipira na iconografia, né? O caipira começa a aparecer na iconografia.
Ao mesmo tempo, a gente começa a ver que, a partir disso, também surgem essas peças de teatro, essas coletâneas de causos caipiras, que o Cornélio Pires vai ser o principal representante. Tudo isso coloca o caipira, ao mesmo tempo que parece respeitá-lo ou querer valorizar uma tradição que poderia ser esquecida por causa do avanço da modernidade, da modernização, mas, ao mesmo tempo, cria um estereótipo de caipira, né? Então, essa ideia de caipira engraçado, do falar engraçado, estava muito presente no Cornélio Pires, por exemplo, né, que faz shows no Brasil inteiro, levando o caipira. Ele mesmo dizia que queria valorizar o caipira, mas, ao mesmo tempo, ele tirava sarro do caipira, né, levando o caipira dessa maneira para o teatro, por exemplo. A gente tem um exemplo que eu acho muito interessante nessa época, não sei se eu estou me alongando muito, mas a gente tem, por exemplo, um desses autores caboclistas, né, que é como se chamaram esses escritores e artistas que se interessaram em representar a cultura caipira de alguma forma. A gente tem entre eles o Afonso Arinos, por exemplo, né, que é um escritor mineiro e que nessa mesma época começa a escrever sobre o caipira, né? Ele tem várias obras em que o caipira aparece como protagonista. E a maioria dessas obras que ele escrevia de Paris. Ele morava em Paris, né? Ele era da elite e tal, enfim, agora eu não vou saber dizer direito a biografia dele, mas ele morava em Paris e de lá fazia essas obras sobre o caipira. Uma das obras dele, O Contratador de Diamantes, acabou se tornando uma peça que foi encenada no Teatro Municipal. E não foi a única. Outras peças também chegaram a ser encenadas no Teatro Municipal, inclusive a Caipirinha, que era o nome, né, de uma dessas peças. E aí, O Contratador de Diamantes foi uma peça que levou para o Teatro Municipal uma temática caipira, né, e tudo mais, tinha os caipiras dançando. E, nos jornais, ela foi divulgada como uma peça que tinha até negros de verdade, dançando em cima do palco. Então, assim, se criou nesse período uma estereotipização mesmo, né, do que era a cultura caipira, a cultura do campo, quer dizer, acabou sendo reforçado um tipo caipira, por mais que essa não fosse a ideia inicial. E mais do que ser tratado como uma parte de um passado que estava sendo desintegrado na cabeça, no pensamento desses intelectuais, o caipira acabou se tornando um meio de reforçar a ideia de modernidade. Porque ao dizer que o caipira estava morrendo, eles também diziam que a modernidade estava vencendo, estava sendo maior e mais intensa do que esse passado. E me questiono muito, porque nesse período a gente tem mesmo a cultura caipira morrendo. Quem criou essa morte, né? É isso que eu questiono muito no meu trabalho, porque a cultura caipira não era uma coisa fixa e que só existiu em um dado momento, que é aquele momento que é representado em todas essas manifestações artísticas, digamos assim, e que, com a modernidade, ela acabou, simplesmente, né? Os caipiras eram pessoas e uma cultura extremamente presente na sociedade paulista, né? Não só fisicamente, né? A gente ainda teve, por boa parte do começo do século XX, o mercado dos caipiras, que era assim chamado, o mercado dos caipiras, e que era um lugar em que os caipiras vinham vender verduras. E não eram só caipiras que vinham lá de um interiorzão, né? Eram caipiras que moravam aqui. São Paulo era uma cidade que ainda tinha muitas chácaras, tinha uma zona rural interna significativa, né? Então, nesse momento, se começa um discurso sobre o esquecimento do caipira, como se o caipira já estivesse sendo ou pudesse ser esquecido, como se fosse uma cultura que ia acabar. E eu me questiono se ela realmente ia acabar ou se é que ela acabou de fato, sabe? Muito bom. Viviane Aguiar, convidada desta edição de Campo das Artes. Ainda razões próximas, eu já apresentei aqui no programa, que era uma curiosidade com diferentes entrevistados que eu colocava, que parecia que, às vezes, em diversas etapas, né, do século XX,
a cultura caipira, as suas manifestações, ela estava assim recolhida ou virtualmente esquecida, e de repente havia uma explosão de ações de presença mesmo dessa cultura nos diversos veículos de comunicação, enfim, em shows, espetáculos. Lembrando que, logo no início do rádio, e, salvo engano, na própria Rádio Nacional do Rio, se eu não me engano, Alvarenga e Ranchinho, não lembro bem, que fazia o quadro de humor, no maior veículo da época. Sim. E lembrando também que a cultura caipira ainda teve, entre aspas, no bom sentido, o desplante de se tornar, no ponto de vista da música, a forma homogênea nacional que é a música sertaneja. Claro. Pois é, exatamente. Principalmente na música, né? Com certeza. E eu acho que na culinária também... eu não consigo ver que a cultura caipira simplesmente desapareceu ou foi esquecida com a modernidade, enfim, né? Porque o que seria, né, essa cultura caipira, né? A gente tem a ideia ainda hoje de que a cultura caipira é uma outra coisa que não a gente. A cultura caipira virou um retrato de uma parcela da população ou de algo que é longe da gente, né? Que é sempre visto em alteridade, né? E eu acho que está aí o problema, né? Porque o que eram características, de fato, dessa cultura caipira que precisavam ser separadas de uma outra cultura que seria o ibana, né? Tem o ambiente, lógico, em que essa cultura se desenvolveu, né, o ambiente rural e tudo mais, mas eu não acredito que existia necessariamente uma cultura que seria paulista e uma cultura que seria caipira, diferenciadas da maneira como os intelectuais começam a colocar no início do século XX, e que a própria Jamile, quando vai escrever o Cozinha Tradicional Paulista, em 63, coloca, porque ela não fala em nenhum momento de cozinha caipira. Ela fala da existência de uma cozinha tradicional paulista. Uhum. Então, a separação do que é caipira e do que é paulista é uma coisa que foi muito reforçada no nosso imaginário, né? Mas eu questiono, e é uma coisa que eu questiono agora no meu doutorado, se de fato essa cultura caipira ela simplesmente deixou de existir. E o que a gente pode dizer que é caipira e que é tradicional, né? Uhum. É uma questão muito complexa, né? As maneiras da gente ser e do que as pessoas fazem também não tem uma raiz tradicional, né? Não tem um passado, sabe? E por que esse passado tem que ser ou caipira, ou isso ou aquilo, né? Uhum. Então, acho que essa classificação que foi se fazendo em torno do que era caipira, que acabou criando essa separação e essa ideia de que a cultura caipira deixou de existir lá no início do século XX, né? Então, desde o início do século XX, a gente tem a construção de uma ideia de cultura caipira, e no caso da alimentação, no caso da culinária, de uma culinária que não existe mais, que é uma culinária tradicional perdida. E essa mesma noção é que vai se desenvolvendo e para chegar até hoje, né? Até hoje a gente vê nos livros de receita sobre cozinha tradicional essa tentativa de resgatar um passado, porque se é um resgate é porque alguma coisa está morrendo ou já morreu, né? Uhum. E eu sempre me questiono isso, se é que já morreu mesmo ou não, né? Uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que é bem fundamental nisso também, é que quando se começou a pensar num tipo que seria caipira, uma figura típica caipira, né, que é o caipira do Cornélio Pires, que é o caipira do Mazzaropi, depois que é o Jeca Tatu, né, são figuras... É um tipo caipira, né, que se constrói. Né? É o caipira da festa junina hoje, né? Esse caipira, essa imagem típica que a gente tem, de um tipo caipira, né? Quando se começou a pensar num tipo, num personagem que seria tipo, também se começou a pensar em tudo que estava relacionado a esse tipo e que seria típico dele, né? Então, a comida, a alimentação, a culinária, ela está relacionada a esse típico, né? Ao que seria... E ela acaba, tudo que é relacionado ao que se colocou como tipo caipira, acaba se estendendo ao que é típico dele. Então, a rusticidade caipira que a gente vê no quadro Cozinha Caipira, lá do Almeida Júnior, em 1895,
é a rusticidade que a gente vai remeter até hoje, na hora, à ideia de cozinha típica caipira, né? É a ideia de rusticidade que veio de onde, né? Veio do caipira, veio da comida, né? Por que ela é rústica, né? Então, são ideias de tipicidades que vão se construindo muito baseadas, muito vinculadas numa região, num conceito de região que é muito relacionado a um estado da federação e não a uma região cultural em comum, né? Então vai se criando uma cultura que seria típica de São Paulo, uma cultura que seria típica de Minas, uma cultura que seria típica de Goiás, como se não fossem todas tradicionalmente ou historicamente relacionadas, né? Então essa ideia de tipicidade é a que rege um pouco a ideia de cozinhas regionais no Brasil, e mais do que isso, que faz com que tenham sido eleitas para essa ideia de tipo, receitas típicas. A ideia é que até hoje a gente faz de cozinha típica, geralmente quando perguntam para a gente o que é a cozinha típica de São Paulo, é difícil você explicar. A maioria das pessoas começa a listar pratos. Tem o virado paulista, tem o cuscuz paulista, sei lá, na Bahia, o que é a cozinha típica da Bahia? É o acarajé, é o vatapá, né? Então a gente tem uma ideia de que existem pratos, receitas que são típicas de cada estado, que são vinculadas a esses tipos, né, que foram desenvolvidos lá no início do século XX, né, e define as cozinhas regionais a partir dessa ideia de uma coleção de receitas, né, como se a somatória dessas receitas desse origem a uma cozinha brasileira, né, e não como se elas fizessem parte de um sistema culinário, que é muito mais amplo do que isso, né? Nós comunicamos que estamos entrevistando Viviane Aguiar, jornalista, mestra e doutoranda no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Campo das Artes volta já já. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto o pano, bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Você acompanha Campo das Artes, acompanha a entrevista que estamos realizando com Viviane Aguiar, jornalista, mestra e doutoranda em História pelo Departamento de História da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pesquisadora. O assunto aqui em pauta nesta edição de Campo das Artes
exatamente a culinária, mais especificamente as reflexões que a Viviane está fazendo em torno da culinária caipira. Viviane, você terminou o bloco anterior falando em sistemas culinários. Hoje a gente tem uma ideia diferente, né, sobre o que seriam as cozinhas regionais, que foi desenvolvida, eu cito sistemas culinários, na verdade é uma expressão que vem sendo usada nas políticas de patrimônio, nas ações de patrimônio mesmo, né, do IFAM e tudo mais, né? Desde o começo dos anos 2000, que foi instituído o patrimônio material no Brasil, e entre esses, por mais que eu questione muito essa ideia de imaterial, né, entre essas ações de patrimonialização da cultura imaterial está incluída a alimentação, né, e os hábitos alimentares, as receitas não, né, os sistemas culinários. E é a partir dessa ideia que eu citei os sistemas culinários, né? O que seriam os sistemas culinários? Seria uma forma de você entender o que seriam as cozinhas regionais, diferente dessa ideia de tipicidade que a gente tem, que foi desenvolvida ao longo do século XX e reforçada principalmente pelos folcloristas, né? Se você lida com as cozinhas como sistemas, então você considera o conjunto de ingredientes, o conjunto de utensílios, o conjunto de técnicas e de modos de fazer comida como partes de uma trama ali, né, de um sistema mesmo, né, cultural, culinário. Então, quando você começa a considerar sistemas em comum, você tem uma visão diferente sobre o que seriam as regiões. As regiões deixam de ser delimitadas pelos contornos político-administrativos, né, da federação e passam a ser delimitadas por modos de fazer comuns, né? Não só receitas típicas, não só cozinhas típicas, mas como sistemas mesmo, né, que compartilham de certas características e que se estendem a determinadas regiões que não tem nada a ver com os estados em si, né? São regiões mais orgânicas, digamos assim. Uhum. É um pensamento mais orgânico, né, para você se referir ao que seriam as cozinhas regionais no Brasil, né? São cozinhas de regiões, de fato, não cozinhas específicas do estado. Porque o que a gente via lá quando foi desenvolvida essa ideia de tipicidade de cozinhas típicas é que se pensava primeiro no recorte estadual que você ia dar à sua pesquisa, como no caso da Jamile. Então você partia, eu vou estudar a cozinha típica de São Paulo. E partindo dessa ideia de estado, de território, né, federativo, aí você ia estudar o que tinha de tradicional dentro daquele espaço, né? E hoje, eu acho que o que esses órgãos, pelo menos, parecem tentar fazer, pelo menos o IFAM, em todos os registros, né, que eles têm de como fazem esses inventários culinários, não só culinários, né, de outras manifestações, a gente tem essa visão menos típica e mais relacionada a esses sistemas em comum que possam existir no Brasil, né? É claro que hoje a gente falar de cozinha tradicional e tal é uma coisa muito diferente do que a gente falar de cozinha tradicional lá no início do século, ou mesmo em meados do século, quando os folcloristas trabalharam, né? Hoje a gente tem uma cozinha, por exemplo, em São Paulo tão diversificada e tão misturada, misturada não, mas tão influenciada, digamos assim, tão múltipla mesmo, que é difícil de você falar o que é uma cozinha típica paulista, né? Hoje eu não vejo sentido nenhum nessas disputas que ainda existem entre cozinha paulista, cozinha mineira. Você sabe que por esse trabalho que eu fiz, né, questionando a ideia de existir uma cozinha que seja paulista e pensando mais no que seria uma cozinha caipira, que é muito mais abrangente do que pertencente ao estado de São Paulo, né? Já passei por vários questionamentos do tipo, mas então você acha que não existe cozinha mineira? Mas como não existe a cozinha mineira? Ou questionamentos do tipo, o tutu mineiro é diferente do virado paulista. E acabam se transformando em discussões assim muito problemáticas. E eu acho engraçado isso. Na verdade, isso só
contribui, só reforça a minha ideia de que, quando a gente fala de cozinhas típicas, nesse sentido consensual, de senso comum mesmo que a gente tem, e quando a gente se apega a essas disputas, né, entre o que seria a cozinha daqui e passando dessa fronteira é a sua cozinha e não a minha, né? Na verdade, a gente não está falando de comida, né? A gente está falando de identidades políticas que foram formadas há muito tempo e que até hoje a gente continua a reverberar, continua a reforçar. Então, acho que esse tema das cozinhas regionais é um tema político em essência e foi muito trabalhado pelos intelectuais dessa maneira. Acho que eles... Não estou dizendo que foi uma coisa de cima para baixo, que isso foi imposto para as pessoas. Eu não estou dizendo que não exista uma cozinha mineira ou que não exista uma alma mineira, como já me falaram, mas você está renegando a alma mineira da cozinha. Não estou falando de alma, não é nada disso, sabe? Eu só acho que a gente precisava parar um pouco para refletir, se questionar, ou se defender tanto essas identidades. Ainda hoje, não é também uma maneira conservadora de pensar a alimentação e a culinária, né? Por que a gente ainda precisa ter limites territoriais para definir o que é meu, o que é seu, o que é típico da minha história e o que é típico da sua, né? E uma das coisas que ficaram bem claras na minha pesquisa é que, mesmo lá nos anos 60 e 70, com o livro da Jamile, depois eu analisei ele em comparação com o livro goiano, que foi lançado em 67, e com o livro mineiro, o primeiro livro de receitas de cozinha mineira, que foi lançado em 77, pela Maria Estela Libânio Cristo. Eu comparei esses 3 livros muito a fundo, muito detalhadamente, e o que mais sobressai dessa comparação é que existe uma base comum de receitas e de maneiras de fazer que são muito parecidas. O que se diferencia muito entre uma publicação e outra, o que mais diferencia, na verdade, é o nome dado às receitas. Quando você chama um tutu de tutu à mineira, e quando você chama um virado de virado à paulista, você não está falando só de uma comida, né? Você não está falando de um modo de fazer que é o mesmo. São apropriações, né? São as apropriações, você nobilita aquela receita, aquele prato, né, a ser representativo de um Estado, a ser representativo de um poder, né? Então, quando na essência mesmo, os pratos são muito parecidos, né? Por mais que tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir isso vão me xingar e vão dizer que eu sou louca. Mas Me corrija, por favor, Viviane, se a memória me trair, mas a construção dessas identidades e, propriamente, das receitas e assim por diante, eu acho que no primeiro momento, eu acho que vem de uma situação em movimento, tropeiro levando gado, provavelmente daí alguma coisa com feijão tropeiro e assim por diante. Então, é uma mobilização, quer dizer, uma dispersão territorial, um avanço em territórios que eu acho que nem aqueles pioneiros, aquelas pessoas imaginavam algum conflito nesse sentido. Inclusive, se eu não estou enganado, o próprio Câmara Cascudo, ele foi pesquisar comidas, indo a campo, se enfurnando nos interiores, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, não sei se ele avançou para algum outro estado, mas longe de ele, na verdade, eu acho que não é um caso assim da situação espontânea daqueles trabalhadores, né, que faziam essas mobilizações com gado e assim por diante, mas um intelectual como Cascudo, ele estava atrás de conhecimento, né? Sim, não só o Cascudo, né? O Cascudo era o mentor dos folcloristas, e os folcloristas como um todo trabalhavam dessa maneira, né? O trabalho deles era ir a campo. Ir a campo fazer entrevistas com as pessoas, então eles chamavam de pesquisas à viva voz, que eram pesquisas com o povo, aquilo que eles acreditavam que era o povo, que quanto mais afastado estivesse da cidade, né, mais autenticidade eles guardariam, mais espontaneidade eles guardariam naquela cultura, né? E todos os folcloristas tinham esse método para fazer as pesquisas, né?
Eu falo mais no caso da Jamília, porque foi quem eu estudei mais a fundo, né? Mas ela também fez essa pesquisa oral, essa pesquisa viva voz, e, ao mesmo tempo, ela consultou cadernos de receitas antigos, que eram cadernos de receitas de fim do século XIX, início do século XX, escritos pela elite. Então, ao mesmo tempo que ela coloca ali que o povo que ela estava buscando é um povo generalizado, é o povo que é em oposição à intelectualidade, que quanto menos acesso tivesse ao estudo, por exemplo, mais guardariam dos modos de agir e de pensar de uma entidade, de uma essência regional e nacional, né? Ao mesmo tempo que se pensava em atingir esse povo, também se recorria ao que vinha da elite, né? Então era uma ideia um pouco conflituosa e complexa do que era o povo, do que eles estudavam. O próprio Câmara Cascudo estudou muito. A gente tem 1000 referências dele estudando as pessoas mais pobres, o pescador, o vaqueiro, né? Enfim, pessoas que ele conversava, né? A própria neta dele conta várias histórias disso, dele conversando com essas pessoas, anotando, tudo para ele interessava, né? Dessa cultura popular, desse folclore e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha essa vivência de elite muito forte, muito marcada, né? Então, é difícil separar esses campos da maneira como os folcloristas daquela época, né, que eu estou falando, faziam, né? Muito bom. Eu acho que é muito mais circular mesmo essa ideia, que é um conceito já muito usado, né? É muito mais circular a maneira como se movimenta a cultura, né? Não vem só de baixo para cima ou de cima para baixo. Acho que tudo se relaciona de uma maneira muito mais flexível e muito mais orgânica do que o que a gente imagina, ou do que os folcloristas tentavam colocar naquela época, né? Isso eu estou falando dos folcloristas lá nos anos 50 e tal, né? Que tinham uma ideia de que eles queriam tornar essa ideia de povo menos elitista, né? Entender o povo de uma maneira mais ampla, mas quando a gente vai a fundo em algumas pesquisas, como a da própria Jamília, a gente vê como era complexa colocar em prática essa teoria, né, que eles tinham, né? No caso de entender o que era o povo e que povo é esse, né? Viviane Aguiar, convidada desta edição de Campo das Artes. Viviane, jornalista, mestra e doutoranda no Departamento de História da FEFELESH, da Universidade de São Paulo, pesquisadora. Viviane Aguiar, muito obrigado pela sua presença em Campo das Artes. Gostaria muito que você retornasse ao programa, porque só em relação às minhas anotações, não cheguei nem a um terço do que eu gostaria de conversar com você. Então, espero que você retorne ao programa. Será um prazer recebê-la novamente, assim como hoje. Foi ótimo que você tenha estado aqui conosco. Sim, muito obrigada a você, Jorge, foi muito legal, e acho que para mim também ficaram muitas questões que eu gostaria de falar, ou que não falei, né, da maneira como gostaria. Com certeza aceito o convite de vir de novo aqui. Ok. Essa edição de Campo das Artes fica por aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.